Pastor Antônio Fonseca, chega de moleza, vamos trabalhar. Então nós vamos começar com essa matéria agora, como identificar uma seita. Primeira informação importante que nós precisamos é o seguinte, é saber quantos habitantes tem o planeta Terra. Você sabe quantos habitantes tem o planeta Terra? 7 bilhões de habitantes, tá bom? Veja, eu vou trabalhar com números redondos para facilitar o nosso aprendizado. Nós já aprendemos que o planeta já completou 7 bilhões de habitantes. Mas olha aí na sua tela que informação interessante. Dos 7 bilhões, 2 bilhões são cristãos. Olha que interessante. O planeta Terra tem um pouco mais de 2 bilhões de cristãos. Eu vou trabalhar com o número redondo. Então, de 7 bilhões, 2 bilhões é alguma coisa. Mas tudo bem. Se fosse a ONU, por exemplo, se a ONU fosse fazer uma eleição, a ONU fizesse a seguinte proposta, nós vamos eleger o líder religioso do planeta Terra. Você sabe quem ganharia a eleição? Jesus Cristo. Seria o mais votado, com 2 bilhões de votos. Você sabe qual seria o segundo lugar? Maomé, com 1 bilhão de votos, pouco mais de 1 bilhão. Mas Jesus ficaria em primeiro lugar. Já pensou que bênção? O mundo faz uma eleição, Jesus é eleito o líder religioso do planeta Terra. Que alegria para nós cristãos, né? Todo mundo saía por aí gritando, rei, rei, ele é o nosso rei, que maravilha. Só que tem um probleminha. Olha aí na sua tela. Dos 2 bilhões de cristãos, 1 bilhão e 300 milhões são católicos e ortodoxos. 0,7 bilhão são protestantes. Tá sabendo? E qual é? Católico e ortodoxo é bem parecido. É que esse segmento do catolicismo, nessa divisão, fica lá do lado oriental. Já viu falar do patriarca da Rússia, que outro dia até apareceu lá o patriarca junto com o Papa. Mas é muito parecida a confissão de fé. E dos 2 bilhões, então, 1,3 bilhão são católicos e ortodoxos, que é bem parecido. E 0,7 bilhão são protestantes, dos quais nós estamos aí nesse número, né? Entre os protestantes tem os evangélicos, que é uma parte do protestantismo. Muito bem. Agora, muita gente que eu converso já foi católico, né? Eu tenho parente católico, muita gente boa, pessoas piedosas, não são ímpias, porque tem crente que não define errado, né? Fala assim, quando eu era ímpio. Não, você pode falar assim, quando eu ainda não tinha um encontro real com Jesus, né? Porque o católico não é ímpio. Pode ter até católico ímpio, mas na ideia, o católico também, ele crê em Deus, ele cumpre o seu papel da sua religião direitinho, não é porque não é crente, não é evangélico, é ímpio, né? Ímpio é quem pratica impiedade, né? Eu conheço muitos e milhares de católicos que são pessoas piedosas, assim como também as testemunhas de Jeová, espíritas, né? São pessoas piedosas, pessoas que praticam a piedade, pessoas do bem, mas não tiveram ainda um encontro com Cristo, que é uma diferença muito grande isso daí, né? Olha, quando eu era ímpio, eu nunca fui ímpio, né? Graças a Deus. Eu posso até não ter sido evangélico um tempo, mas ímpio eu nunca fui. Nunca pratiquei a impiedade, Deus me livre, né? Deus me livre. Muito bem, mas então vamos entender isso aqui agora. Então qual é o problema do catolicismo, né? Nós estamos aqui, então, eu disse isso aí porque, veja, nós amamos os católicos, né? São pessoas de bem. Você com certeza tem parente católico, de repente você até está assistindo esse programa, você seja católico, não tem problema nenhum, tá? Pode continuar assistindo o programa. Agora eu queria que você meditasse, mas com sinceridade, né? com piedade, com franqueza de coração, no comentário que eu vou fazer agora, com muito respeito,
muito respeito mesmo. Mas eu vou recitar aqui uma reza católica conhecidíssima. Uma reza católica, a primeira parte é até bíblica. Está na Bíblia a primeira parte, né? Que é a Ave Maria. Todo mundo já sempre está ouvindo a Ave Maria, mesmo o evangélico conhece essa reza Ave Maria, né? Que a gente tem maior respeito pelos católicos, sem problema algum. Mas vamos analisar com muito respeito essa reza. Ela diz assim: Ave Maria, cheia de graça. Bom, Ave Maria, cheia de graça. O texto no original, quando você lê a Bíblia, diz assim: Salve Maria, Ave Maria, é um cumprimento, né, que o anjo fez para Maria, está certo, não tem problema algum aí. Mas não diz cheia de graça, diz agraciada por Deus. Então é o primeiro ponto que nós precisamos entender isso aí. Se você, quando reza, se você é católico ou tem algum católico, quando ele reza, né, a pessoa reza, ele falasse assim: Salve Maria, agraciada por Deus, porque ela foi agraciada por Deus para ser mãe do nosso Senhor e Salvador. Deus escolheu a Maria por um papel ímpar na história, muito, mas muito especial, para ser mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então ela foi agraciada, mas ela não tem graça própria. Aí que é o detalhe. Veja bem, isso é importante entender. Imagina o seguinte: a lua, ela transmite luz, mas ela não tem luz própria. Ela recebe a luz do sol e reflete a luz na terra, mas ela não tem luz própria, tá certo? Então é a mesma coisa Maria, ela recebe a graça de Deus e reflete com o seu testemunho. Mesma coisa o crente, mesma coisa deve ser o crente, ele recebe a luz de Cristo, porque nós também não temos luz própria, e refletimos. Então precisaria de uma correção aí nesse original, aí, né, nessa reza. Seria Ave Maria, aquela que foi agraciada por Deus para ser mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Está tudo certo até aí, está na Bíblia, Olha que interessante, né? Agora vamos para a segunda parte desta reza católica, né? Santa Maria, né? Começa assim, a segunda parte, Santa Maria. Você acha que está certo esse trechinho? Santa Maria? Pensa aí. Maria realmente é santa? É. Porque santa aí quer dizer aquela que vive separada do pecado, né? O crente não é santo? É, porque o crente vive separado do pecado. Muitas cartas escritas na Bíblia, no Novo Testamento, dirigidas à igreja, aos santos que estão na Ásia, né? aos santos que estão, então sempre dirige a igreja como santa, e os seus participantes são santos. Santo no sentido de separado. Separado do quê? Do pecado. Não quer dizer perfeito. Não, essa palavra aí não é no sentido de santo como Deus. Deus é santo, ele é perfeito. Não, esse santo é no sentido de separado. Então Maria era santa quando esteve aqui, é uma santa, claro, uma mulher piedosa, uma mulher que vivia separada do pecado, mas não era perfeita. Até porque, veja que interessante, se você tem na sua casa a Bíblia apologética, na parte do apêndice tem o tomo de Leão, ou seja, um documento escrito pelo Papa Leão, da Igreja Católica, escrito pelo Papa Leão. E o Papa Leão reconhece que Maria tinha pecado. Olha que interessante, ele reconhece que Maria tinha culpa, e tinha mesmo. Só tem um que nasceu sem pecado, só um que nasceu, né, dos descendentes de Adão e Eva, só um nasceu sem pecado. Sabe quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até Maria o chamou de Salvador. Então, veja bem, Maria
é santa, no sentido de uma mulher que vivia separada do pecado, mas não perfeita, não livre do pecado, tá certo? Muito bem, então o correto seria Maria, a que vive separada do pecado. Se o católico reza nesse sentido, tá certinho. Maria, Santa Maria, porque realmente ela é santa. Agora outra partinha, Mãe de Deus. Seria realmente Maria Mãe de Deus? Aí precisa ter muito cuidado, porque se ela fosse Mãe de Deus, ela seria uma deusa. E ela não é, ela é humana. Então, o correto é Maria, Mãe de Jesus, homem, que é Deus. Porque Jesus tem duas naturezas. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, Maria, Mãe de Jesus Cristo, homem, que é Deus. Então, Maria foi escolhida por Deus entre milhares e milhares de mulheres, porque você é bem-aventurada, bendita ela é entre as mulheres, porque ela foi escolhida para ser mãe da natureza humana de Jesus, não da divina. Não, porque Jesus sempre existiu, ele é o alfa e o ômega, ele é eterno, ele é Deus. Então ela foi escolhida por Deus, o Espírito Santo fecundou, né? Gerou em Maria, foi gerado. E ali ela é responsável pela natureza humana de Jesus. Só que ele nasceu sem pecado, porque ele não nasceu de uma relação como nós nascemos, nós humanos. Não significa que a relação sexual seja pecado, não é isso que eu estou falando, né? Mas eu sempre dou um exemplo para os nossos alunos. Imagina uma mulher vai fazer um bolo, né? Dona de casa pega uma forma de alumínio e deixa cair a forma, amassa aquela forma, um amassadinho. Se aquela forma não for desamassada, cada bolo que ela fizer naquela forma vai sair com aquela marquinha do amassado. Concorda comigo? Então veja bem, nós temos o pecado de Adão e Eva, que é o pecado original. Todos os descendentes de Adão e Eva nasceram com o pecado original, inclusive Maria, todos, sem exceção. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, Jesus não, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, foi diferente a concepção de Jesus. Então ele nasce, ele herda de Maria a natureza humana sem a culpa, tá certo? Tá bom? Tá entendendo? Então seria Maria, a que vive separada do pecado, Mãe de Jesus Cristo, homem, que é Deus. Agora tem um probleminha aí. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Não, está errado isso aí, porque a Bíblia diz com todas as letras que só existe um mediador entre Deus e os homens. Quer ver? Vou ler para você. Deixa eu ler aqui para você, rapidinho, e depois nós já vamos para o intervalo. Pode sempre na aula com a Bíblia na mão, olha aqui, ó. Primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, Maria não pode interceder por nós. Só tem um que pode interceder por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque ele tem duas naturezas, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, portanto ele faz a ponte. Ele faz a ponte. Por isso que todas as nossas orações nós pedimos em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Deixa eu chamar um intervalo rapidinho, não sai daí não, tem mais matéria ainda hoje.